métrica e de muito quantitativa também, mas eu vou evitar isso. Eu vou trabalhar basicamente mais a parte conceitual, vou passar para vocês, e aquelas questões que vocês vão sentir que tem muito a ver com a questão legal, com a questão das constituições, dos direitos, etc. Vocês vão ver que é por aí mesmo. Os autores mais famosos desta teoria são Douglas North, que foi Prêmio Nobel de Economia em 98, Oliver Williamson, que foi Prêmio Nobel de Economia agora em 2005, 2006, Coase, que foi Prêmio Nobel de Economia nos anos 50, e agora, mais recentemente, um autor muito interessante, que eu recomendo a todo mundo que leia, que se chama Aaron Acemoglu, e um livro fantástico que eu recomendo muito, que se chama Por que as Nações Fracassam. Aí, basicamente, vai estar tudo que, em parte, o que eu vou falar. O que eu vou falar tem muita coisa de North, Williamson, etc., mas o texto, o livro de Acemoglu, é muito didático, é muito agradável. Eu vou usar algumas partes, inclusive, do texto dele. Então, gente, essa ideia, eu vou começar agora a passar os slides, eu vou tentar que seja fácil para vocês, e mais qualquer dúvida, vocês não se preocupem, me interrompem e eu vou esclarecer. Então, vamos começar com Douglas North. Douglas North é o cara que faz a definição do que são as instituições. As instituições, do ponto de vista, lógicamente, que é uma discussão muito antiga e uma definição antiga, mas Douglas North, que foi Prêmio Nobel de Economia, diz: as instituições são as regras de jogo formais ou informais de uma sociedade. São as restrições sociais que organizam as interações entre os seres humanos. A consequência-chave das instituições é a estruturação de incentivo nas trocas, e as instituições são as regras do jogo, e as organizações são os jogadores. Então, essa é uma primeira questão muito interessante, ou seja, você tem instituições, que pode ser a Constituição, pode ser as leis, pode ser os decretos, mas também as instituições informais, por exemplo, as convenções. Existem muitas convenções nas sociedades que não estão escritas, que mas são de uso prático, que permitem que a sociedade funcione de forma coesa. Por exemplo, não está proibido, mas ninguém vai chegar gritando e fazendo escândalos, ou vai tirar a roupa na faculdade de economia, ou ninguém vai brigar um contra o outro, se insultar, se ofender, não está proibido. Você não vai preso por isso. Mas são restrições sociais que a sociedade foi evoluindo, como também a confiança, a solidariedade, são questões informais, mas que são fundamentais e são consideradas instituições, né? Sociedades que não têm confiança, sociedades nas quais não existe a solidariedade, funcionam muito diferentemente de sociedades mais coesas nesse sentido. Então, agora, o que acontece? Por que surge esta discussão? Tem uma frase aqui, não sei se dá para ver direitinho, que é o teorema de Coase, que ele é baseado em Maquiavelo. Maquiavelo, você sabe, né? O Maquiavelo escreveu aquele livro famoso do Príncipe, lá pelos anos 1500, e que ele tem muitas coisas interessantes, mas diz assim: o comportamento humano é marcado pelo oportunismo. O agente econômico, podendo mentir, trapacear, roubar, matar ou distorcer as informações, vai fazê-lo, certo? Se não tiver, diz ele, instituições suficientemente rígidas que impeçam ele de fazer isso. Ou seja, uma coisa que ele era muito cético, né? Inclusive ele recomendava que o agente econômico que for afetado por mentira, por roubo, por trapacear, ele tinha que devolver na recíproca e na mesma quantidade de doses. Ou seja, essa era a visão maquiavélica, né, da coisa. Ou seja, mas é interessante. É muito, digamos, uma visão muito dura da sociedade, não é porque todo mundo seja assim, mas é importante ter em mente que isso acontece. Se você vai fazer negócios, sobretudo no campo, nos setores rurais, etc., o que tem de infidelidade, de traição, de ruptura de contratos, de práticas desonestas é muito grande. Você tem que estar atento a essa situação para poder... Agora, se tiver instituições, por que as pessoas não roubam um banco?
No rouban un banco no porque gosten de banqueros, porque hacen banqueros muy divertidos e interesantes. No rouban un banco tem medo de levar un tiro na cabeça, senão as pessoas roubariam banco. O que acontece? Tudo isso acontece no que se chama um jogo social. O jogo social tem um autor brasileiro que se chama Carlos Matos, que escreveu um livro muito interessante também, que ele diz assim, o planejamento não existe. Todos os agentes planejam. Eu planejo, tu planejas, eles planejam, todos contra todos. Então, enquanto você acha que está lançando um projeto muito importante que deveria ser imposto à sociedade, já imediatamente tem um monte de gente jogando areia contra isso e entre eles também brigando. Isso se chama o jogo social. E o importante é você conseguir trabalhar dentro desse jogo social para viabilizar uma proposta. Mas acontece que esse é um jogo, é como se fosse um jogo de baralho, que é pior ainda, porque é um jogo que tem regras, mas que as regras mudam à medida que aumenta a força ou que cada um vai ganhando. Se o cara começa a se dar bem no jogo, ele é capaz de mudar as regras do jogo para continuar ganhando mais. Essa seria um pouco a situação do mundo. As regras do jogo não se respeitam, por isso que a questão institucional passa a ser fundamental. Fundamental. Como conseguir que as regras do jogo sejam respeitadas, porque se não tiver instituições firmes em cima disso, não vão ser respeitadas. Adam Smith falou muito do direito de propriedade, tá? Que é o que assegurava a acumulação de capital. Eu vou falar sobre isso depois, mais particularmente. Então, instituições e política. Por esta razão, as instituições que promovam as regras da lei garantam contratos e limitem o poder dos governantes são importantes para o desenvolvimento. As instituições protegem os indivíduos uns dos outros e dos governos. É o conflito entre desordem e ditadura. Quer dizer, quando você tem ditadura, você não tem mais como prever o que vai acontecer, porque vai estar tudo no capricho da mentalidade do ditador. Agora, quando você tem instituições que permitam que você seja protegido até dos próprios governos, você vai investir. Agora, se houver alguma alternativa de que o governo seja capaz de interferir no mercado, de atrapalhar a tua vida, de colocar qualquer barreira, você não vai investir. Imaginem vocês colocar 50 bilhões de dólares no Brasil para fazer uma hidroelétrica e você tem que rezar que nesses 50 próximos anos que você vai amortizar esse investimento, não vai ninguém tabelar o preço da energia, ninguém vai te desapropriar, ninguém vai te estatizar. Como você tem garantia? Qual é a garantia que você tem que em 50 anos isso não vai acontecer? Isso é fundamental. Os investimentos vão nos países nos quais os direitos são protegidos, né? De onde vem esta discussão? Esta discussão das instituições surge, aqui no caso Douglas North, diz que uma coisa muito interessante que ele diz, porque veja bem, muita gente se imagina, dentro da Inglaterra, mas muita gente diz, não, os ingleses eram melhores que os espanhóis e que os franceses, os ingleses melhores que os italianos. Por quê? Porque são saxões, porque eram protestantes, porque são loiros, de olhos azuis, né? Enquanto os espanhóis e os italianos são baixinhos, morenos, descendentes com influência africana, e são católicos, né? Tem muita incidência, e por isso são inferiores. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que ele demonstra, Douglas North ganhou o prêmio Nobel de Economia, demonstra que a diferença entre Inglaterra e Espanha, inclusive a Áustria, com o Império dos Habsburgos, França, Itália e Portugal, claramente, está nas instituições que se desenvolveram na história. Inglaterra conseguiu já desde 1215, que é a famosa Carta Magna, depois com a Revolução Puritana e principalmente com na República de Cromwell, em 1680, depois da República de Cromwell, quando terminou com os Stuarts, veio a Revolução Gloriosa. Qual é a grande jogada da Revolução Gloriosa? Colocar limites ao poder arbitrário do rei. A questão fundamental era essa. Entre uma monarquia parlamentarista ou uma monarquia absolutista. Espanha, Itália, Portugal eram monarquias despóticas, absolutistas. O que acontece numa monarquia absolutista? O rei faz o que ele quer. Favorece os amigos, expropria os inimigos, né? Distribui o orçamento a seu prazer para o que ele acha mais interessante. Quando a monarquia é parlamentarista,
e o parlamento coloca limite e diz, não, você não pode expropriar os caras, você não pode beneficiar aquele outro grupo. O orçamento passa a ser discutido no parlamento e vai ser distribuído claramente do interesse de todos os membros do parlamento, mas também dos interesses da sociedade representada por esse parlamento. Portanto, a possibilidade de você distribuir isso ineficientemente é menor. O que acontece? Quando você favorece a família, por isso que hoje em dia nas empresas não está permitido você contratar familiares. Qual é a garantia que você tem que teu primo, teu sobrinho, teu parente é mais eficiente de um cara que se formou lá no Piauí, que passou no melhor curso? Bom, de repente, entendeu? Agora, por isso que essa questão, a mesma coisa com o parlamento, e que se fazia na época. Então, essa foi a grande diferença. Inglaterra colocou limites ao poder do rei e Espanha, Portugal, Áustria, Alemanha não colocaram. Aqui é muito interessante isto que está aqui, aqui em cima, Ataque Império Espanhol e tal, que é muito interessante esta história. Não sei se vocês conhecem. Pues todo el mundo dice, ¿por qué que Inglaterra fez a Revolución Gloriosa y otros países no fizeram? Porque la cuestión es esa. Inglaterra, claro, tinha feito a primeira Carta Magna, 1215, mas lá para 1600. Era un país tremendamente autoritario. Lembren que estaba Enrique VIII, que mataba a una mujer y permanentemente 8 mujeres, separaba, mataba, degolaba. Os caras, y España era mucho más poderosa. Inglaterra era un país pobre para 1600. Inglaterra era un país pobre, no tinha colonias ainda. Y en cuanto a España, era un mayor imperio que había en Europa. España tinha colonizado toda América, ¿no? Estados Unidos no existía ainda. Y de la misma forma Portugal era muy rico. Todos los españoles, ustedes saben que los españoles, siempre hubo una disputa sobre Inglaterra. Por eso que el rey Enrique VIII primero casa con una española portuguesa, a Catalina, mas después se separa y después finalmente Cromwell, aquel Thomas Cromwell, influencia mucho para él caer con los franceses. Ahí ven a Ana Bolena. Entonces, entre Francia y España se disputaba mucho a ver quién dominaría Inglaterra. Dominar Inglaterra es muy importante para España. Entonces, España, como no consiguió a través de los casamientos, porque perdió a Catalina de Aragón, a pesar que costaba mucho de ella, se separó de ella, y por eso terminó el catolicismo, ¿no? Y comenzó el protestantismo. Así le decidió atacar Inglaterra y creó a famosa Armada Invencible, con más o menos 200 barcos, 30.000 soldados, marineros, y decidió atacar a Inglaterra para dominarla. Acontecieron dos factores fortuitos, increíbles que acontecen y que mudan un rumbo de historia. Y que fueron ¿cuáles fueron los factores fortuitos? Uno, o almirante anterior, antes de Medina, tinha un cara que era un estrategista de la guerra naval impresionante, español morre un mes antes de la data marcada de la invasión para Inglaterra. Y colocan este cara que se llama Medina, almirante Medina. Além disso, no Canal da Mancha teve uma tempestade impressionante que después Shakespeare inclusive escribió aquel famoso libro que se llama The Tempest, muy bonito ese libro sobre la tempestad, la verdad es bastante dramático, y el almirante Medina se vio perdido en un Canal de Mancha en medio de la tempestad, tomó una decisión errada, que fue, en vez de atacar directamente Londres, él decidió rodear a Inglaterra con unos barcos, y entonces se dispersó. En la época, a rainha inglesa contrató Francis Drake, que era el mayor pirata de la época, y otros piratas más, que les iban saliendo de los puertos y destruyendo Armada Invencible. La cuestión que en menos de 2 meses fue destruida Armada Invencible española. Y los piratas que ganaron esa guerra de esa época, voltaron para el interior de Inglaterra, se convirtieron en empresarios locales, y comenzó toda una discusión sobre el papel del rey y el papel de los empresarios, y la necesidad de limitar ainda más el poder de los reyes. Ahí veo la Revolución Gloriosa, después de Cromwell, tuvo una interrupción de 40 años, que fue la Revolución de Cromwell, en la cual la monarquía fue destituida. Veo a Revolución Gloriosa con Bill of Rights, que garante o poder do parlamento frente ao soberano e, sobretudo, o direito de propriedade sobre inovações. Isso aqui, gente,
para usted tenga una idea, es fundamental. En Inglaterra, nesses anos de 1600, havia muita gente que inventava coisas. E muitas das pessoas que inventavam, às vezes eram analfabetos, mas os caras eram inventivos, eles criavam coisas, maquinetas, coisas assim, mas eram rapidamente sacaneados pelos reis que expropiavam os caras e não permitiam que isso avançasse ou queriam taxar eles de uma forma violenta. O que acontece? Na Revolução Gloriosa se instituiu o direito a patentes, direito de patentes. E os pequenos esses inventores viraram, digamos, inovadores. De aí, por exemplo, saem as primeiras invenções que deram origem à Revolução Industrial. Você tem a máquina de vapor e todas as invenções, as máquinas de teares e todos os inventos que deram origem à Revolução Industrial surgem daí. Surgem daí. Da eliminação, bom, na época também foi a supressão dos católicos e a introdução da igreja anglicana, mas o mais importante é a diminuição do poder do rei e o direito das inovações. Então você vê que é interessante, uma questão fortuita, casual, como foi uma tremenda tempestade no Canal da Mancha, a morte do almirante, permitem que Espanha, que era o poder mais forte da Europa, perca essa guerra contra a Inglaterra. A Inglaterra começa a crescer e dá origem à Revolução Industrial, uma coisa que mudou o mundo inteiro. Então, isso é muito interessante. A Acemoglu mostra muito essa questão dos fatores fortuitos, das coisas casuais, que mudam o rumo da história. Enquanto isso, Espanha, Áustria, Portugal, França e Itália continuaram com dinastias despóticas e comércio centralizado. A diferença com a Inglaterra não era étnica, racial nem religiosa. O problema não era esse. Por quê? Porque se você vê os reis ingleses dessa época, eles eram todos casados ou com franceses ou com portuguesas ou espanholas, não eram diferentes. Vocês sabem que essas coroas se misturam totalmente. Então, de repente, tem uma branca de olhos azuis que casa com um rei português. Então, não era uma diferença racial ou étnica, nem sequer religiosa, porque a Inglaterra já tinha sido muito católica. Em 40 anos não mudou tanto, porque muita gente atribui isso ao protestantismo. Não é verdade. A Inglaterra é católica até 1580. Então, não foi por isso que era superior, por ser protestante, não. Então, é muito interessante você eliminar esses fatores e concentrar na questão das instituições. A questão das instituições que depois vão mudar nosso destino, vamos estar mais para frente, porque essas instituições despóticas e corruptas, espanholas, portuguesas, vão ser trazidas para a América, enquanto as instituições democráticas, parlamentaristas, vão ser levadas para Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália, que são os países que depois irão ser. Um exemplo aqui de Acemoglu. Acemoglu pega aqui um mapa de Estados Unidos, você vê aqui Estados Unidos, aqui México. Tem uma cidadezinha aqui que se chama Nogales, que está, uma parte de Nogales está en Arizona, otra parte está en México. Y olhem a diferencia. Aquí está viendo, Nogales, aquí a frontera. Nogales, Arizona, renda familiar 30.000 por ano, mayoría de los adolescentes en la escuela, mayoría de los adultos poseen ensino medio, muchos viven más de 65 años. Nogales, Sonora, renda familiar 10.000, mortalidad infantil, estradas precarias, criminalidad en las ruas, corrupción, los órganos públicos y la política. Foto de Nogales de Estados Unidos, fotos de Nogales en México. Não quero com isso que vocês fiquem pensando, tudo que for Estados Unidos é melhor porque os caras novamente, porque são saxões, porque são bonitos, altos e loiros. Não, tem nada a ver com isso. As diferenças são geográficas ou climáticas? Também não. Exatamente a mesma terra ou exatamente o mesmo clima. Diferenças culturais? Também não. As pessoas que moram dos dois lados são todos mexicanos. Resposta. Instituciones económicas y políticas. Estados Unidos, acceso a educación, opción de ocupación, estímulo para innovar, ganar mayores salarios, poder para elegir y sustituir representantes, exigir servicios básicos. México, hasta los años 2000 fue gobernado ininterruptamente por el corrupto Partido Revolucionario Institucional, mitad de la población vive en la pobreza, crímenes, arrugas, cartéis, tráfico de drogas. Usted tiene una idea, cuando un mexicano cruza a frontera, yo moré en Estados Unidos, moré en California, conocí os mexicanos que venían de Chiapas. Os caras nem español falaban, no falaban inglés, llegaban lá. En Chiapas, ellos falaban oxácala, ganaban $30 por mes.
Un cara llegó en Estados Unidos, ya está ganando $900 por mes, trabajando en la agricultura y de aquí, y sí, ya comprando casa. En 2 meses ya está ganando 900. Entonces, a contexto, é um contexto de inovação. As duas Coreias têm os mesmos tipos de solos, clima, vegetação, recursos naturais e mesma cultura. No entanto, Corea do Norte não tem nem telefones para sua população e passam fome, enquanto Corea do Sul superou o Brasil e tem níveis iguais aos europeus. Corea do Norte dominada pela elite Kim Il-sung. Bom, isso vocês já sabem. Corea do Sul, incentivo de investimento, comércio, altos investimentos em educação. Olha esta foto de satélite. Aqui, você aqui tem um mapa, né? North Corea, South Corea. Aqui tem uma foto de satélite à noite. Corea do Sul, toda iluminada, Corea do Norte, toda apagada. Esta foto de satélite de 2015, mais ou menos. Gente, estão acompanhando o que eu estou falando? Está tudo bem? Estou ouvindo muito rápido? Alguma dúvida? Pergunta-te aí. Está ótimo, professor. Perfeito. Okay. China. China é outro caso interessante. Até 1968, China era totalmente comunista. Eu não vou contar toda a história aqui, mas basicamente é o seguinte. Em 1977, 79, Deng Xiaoping, que era do Partido Comunista, mudou completamente a China. Até aí era um país tremendamente autoritário, sem direito à moeda, monopólio do partido, as pessoas morriam de fome permanentemente, comiam bichos, insectos. O que ele fez? Ele tem duas frases para mim interessantes. Uma diz, não importa a cor do gato se ele pega o rato. E a segunda que ele falou, bota o pisca-pisca para a esquerda e vira para a direita. Então, o que ele fez? Mudou completamente. Fez as zonas livres de Xangai e de toda essa região de aí, que se incentivou, Shenzhen, criou as TVs, que são as empresas municipais, e começou a crescer a 10% ao ano, com uma taxa de investimento de 40%. Então você vê que aqui o que aconteceu foi uma mudança institucional. A China é a mesma China de antes, mas como geograficamente, tá? Mas até os anos 80 não crescia, e a partir dos anos 80, 79 em diante, cresce a 10%. Por quê? Porque acabou basicamente o comunismo. Você diz, a China é comunista. A China não é nada comunista. Hoje a China é um dos países mais capitalistas do mundo, mais liberais do mundo. Nas universidades se estuda economia neoclássica, não se estuda marxismo. E o único que é o seguinte, um país tremendamente explorador de sua mão de obra. As pessoas não têm direito a sindicato, as pessoas não têm direito a fim de semana, as pessoas não têm direito a ficar doentes. É o ultracapitalismo, o capitalismo mais selvagem que você pode imaginar. Ok, não estou justificando isso, não acho um horror isso, mas também não é fácil administrar um país de 1,5 bilhão de habitantes, que está crescendo mais do que ninguém. Uma questão interessante para vocês, a questão da origem do sistema legal. Tem duas origens, vocês já sabem melhor, muito melhor do que eu, né? A Common Law inglesa e o Código Civil francês. Na verdade, nós somos todos aqui originários ou descendentes desse Código francês. O Código francês é aquela coisa mais burocrática, é a Constituição escrita, juízes profissionais, essas questões que têm 3.500 itens e subitens e incisos e subincisos. E quanto à Constituição inglesa, é uma Constituição baseada no que se chama Common Law, a lei comum. E França seguiu um Código Civil que dá mais poder ao poder central. E Inglaterra seguiu um código que permite uma política mais descentralizada, mais aberta. É uma coisa interessante. Na colonização, as duas vertentes, os dois sistemas foram levados, né? O sistema inglês e o sistema francês. Inúmeros estudos examinaram efeitos desses sistemas legais na proteção do investidor, na revolução da atividade econômica, na revolução do trabalho, na qualidade do governo. E diz que estes aspectos são mais fortes onde foi adoptada a Common Law. Onde foi adoptada a Common Law, foi maior a proteção do investidor, a revolução da atividade econômica, tudo isso gerando, isso obviamente, desenvolvimento econômico. Isto aqui vai falar mal dos advogados, mas não se preocupe, porque vocês são consequência do problema institucional. Sociedades muito regulamentadas exigem muitos advogados.
comprovou-se que onde a relação advogado-engenheiros é alta, o crescimento econômico é menor. Então, se me desculpem, mas os advogados não são os culpados, mas são a consequência de uma situação na qual precisa resolver muitos conflitos, resolver muitas questões muito conflito. Por quê? Porque as instituições não funcionam. Onde as instituições não funcionam? Onde os agentes econômicos brigam muito, onde há muita desconfiança, precisa muito advogado, mas é uma sociedade que cresce menor. Os ganhos financeiros levam engenheiros a atuar no mercado financeiro em vez de trabalhar na construção. Então, também, sociedades rentistas, nos quais os ganhos financeiros são melhores, levam a que os engenheiros, em vez de construir, se dedicam a trabalhar no mercado financeiro. Corrupção deprime a produção. As empresas passam a ter custos acima dos concorrentes devido à necessidade de pagar propinas. Sobre isso, tem uma coisa muito interessante no teorema de Coase que vou falar agora. Bom, antes disso, outra coisa importante, li um texto de Iván César Ribeiro que diz assim: incerteza jurisdicional. Os juízes brasileiros tendem a favorecer a parte mais fraca numa decisão judicial, independentemente dos direitos legais das partes. Então, é um livro inteiro com um monte de tabelas muito interessante, que complica, porque você vai abrir uma empresa e se você tiver um problema na justiça trabalhista, pode ter certeza absoluta que você vai perder como empresário. Quem vai ganhar sempre é o trabalhador, mesmo não tendo razão, porque a interpretação do espírito da lei sempre vai ser a favor do trabalhador. Claro, o trabalhador vai ganhar isso, mas depois a empresa vai fechar. Então não é bom para o desenvolvimento econômico. Aqui o teorema de Coase. Esta parte eu acho sensacional. Olha aí. O desempenho de uma economia no mundo onde não houvesse incerteza sobre o cumprimento dos contratos seria idêntico ao de um em que as instituições fossem sólidas. A única diferença seria na forma em que a riqueza seria distribuída. Então, do ponto de vista do desempenho, ele diz, da economia, com instituições sólidas ou frágeis, o desempenho seria igual. A única diferença seria na forma que a riqueza seria distribuída. Na sociedade com instituições mais sólidas, as empresas pagariam impostos que financiariam, por exemplo, o funcionamento do Poder Judiciário. Na segunda, em que provavelmente os níveis de corrupção seriam maiores, as empresas negociariam diretamente com os políticos e juízes, pagando-os pelos favores concedidos. Então, em vez de se beneficiar o fisco com os impostos, as empresas pegam o dinheiro dos impostos e vão dar diretamente aos políticos e aos juízes, que obviamente vão melhorar sua posição na distribuição de renda. Se não houvesse risco de oportunismo, a empresa interessaria pagar exatamente o que teria que pagar como impostos em outros lugares. E os políticos receber a contribuição que as empresas deixariam de dar, mudando para outros países se eles fossem ambiciosos demais. Então acontece isso, ou seja, você é refém desses políticos e então a empresa finalmente decide para outro país, porque vai acabar pagando mais para os políticos do que poderia pagar de impostos em um país como Nova Zelândia ou Chile, por exemplo. Na nova economia institucional, nós temos, então, resumindo, instituições, regras formais ou informais, que restringem as atividades humanas. Isto seria um pequeno resumo. Isso, se tiver instituições, pode reduzir o custo de transação, custo das interações, e gerar eficiência econômica e desenvolvimento. Então, a grande questão, aí entrando a combinação entre direito e economia, é que a existência de instituições reduz o que se chama custo de transação. O que é custo de transação? Esto es popular esto aquí, popular ese aquí también, que estamos medio atrasados. Esto ya falamos, los individuos son oportunistas, popular también. Entonces, custos de transacción. Deixa eu mostrar o que son custos de transacción. Después vou voltar. Os custos de transacção é uma coisa que desenvolveu Coase, o economista que diz o seguinte: são os custos que não estão no balanço de perdas e resultados que você tem nos balanços. Os balanços negativo, passivo e o balanço de perdas e resultados são receitas menos despesas. Nas despesas você coloca basicamente os custos de produção, de matérias-primas, mão de obra. Isto tudo que está aqui não está no balanço da empresa. Se chamam custos de transação, são absolutamente imprevisíveis. E o importante é você reduzir isso.
¿Cuáles son? Busco de información sobre reglas de distribución de presas y cualidades de mercaderías, sobre insumos de trabajo y busca de potenciales compradores y vendedores e información sobre el comportamiento de esos agentes. Ok, se você tiver uma sociedade no qual os agentes são tremendamente malandros, você vai ter que gastar muito dinheiro em informação para conseguir, para ver se a qualidade da mercadoria vai ser a que você quer, se os insumos são corretos, etc. Negociação para determinar as verdadeiras intenções de compradores e vendedores. Isso não aparece no balanço da empresa. Realização e formalização do contrato, inclusive o registro, etc. Também está muito burocratizado. Agora, graças ao Simples, melhorou um pouco. Monitoramento dos parceiros contractuais no intuito de verificar se isto se está cumprindo. E correta aplicação do contrato e indemnizações por prejuízos. O que acontece? Numa sociedade muito, com instituições muito fracas, você vai gastar muita grana, por exemplo, em conseguir que o contrato seja cumprido e que, se não for cumprido, você conseguir indemnização. Dá um exemplo a vocês. Você quer abrir um laticínio, então você quer fornecimento de leite. Aí você contacta 200 produtores de leite, pecuaristas, para que entreguem o leite a você, e você diz que vai pagar R$1 o litro. Aí chega outro cara, diz que vai pagar R$1,05, e os caras não te entregam o leite. E você já tinha feito um contrato com os caras. Se o leite não chega, o laticínio seu vai fechar. Ora, o que acontece? Não tem como hoje, as instituições não te permitem punir essa pessoa ou obrigar essa pessoa a te entregar o leite. Isso acontece muito, acontece até no mercado de futuros, acontece no mercado de soja, acontece nas empresas em geral, que o incumprimento. E todos esses incumprimentos são custos, custo de transação. Quanto maior for os custos de transação, menos eficiente vai ser o país, menos... Então, o que acontece? Como estava colocando antes, da sociedade limitada, incompletude dos contratos, oportunismo. Você pode se proteger com salvaguardas, utilização do sistema judiciário, mas tudo isso gera custos. E se você colocar muitas salvaguardas, então os caras dizem, então não tem contrato. Coleta de informações, tudo isso é caro. Então, sociedades que funcionam, por exemplo, mais na base da confiança e que não existe tanta malandragem, os contratos e os investimentos fluem muito mais naturalmente. Você vai para Nova Zelândia, você nem precisa escrever nada. Você falou, está falado. Porque todo mundo se conhece, as pessoas têm confiança e não são salvagens, né? Então, os países que conseguiram criar a confiança, conseguiram trabalhar bem, funciona tudo melhor. Quando os países têm este problema desta informalidade, é que você vai ter que gastar muito dinheiro, se chama custo de transação. Só para, esto também vou pular, mas é interessante, especificidade dos ativos. Quanto mais específico for o ativo, o sea, por exemplo, uma planta siderúrgica, uma coisa pesada, maior o ataque o oportunismo, porque os caras sabem que você não vai poder sair fora, não vai poder mudar o local da fábrica, o local do negócio, do comércio. Então, tem esse problema aí, isso está tudo desenvolvido na teoria institucionalista. Já falei isso aqui. Então, aí o que acontece? As instituições, se você criar instituições, podem diminuir os custos de transação, de procura de parceiros, de acesso à informação, de negociação, elaboração de contratos, assim como de monitoramento. Daí a necessidade de desburocratizar, de criar sistemas de informação, de facilitar a negociação. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento econômico, nós temos que pensar só nisto. Não adianta pensar em taxa de juros, inflação, endividamento, nada disso, porque o que acontece é que nosso país não funciona, porque não conseguimos transformar o capital, a mão de obra e os recursos naturais em produtos eficientes. No meio do caminho tem um problema, que são os custos de transação. A gente não consegue crescer economicamente enquanto a gente não resolva este gargalo que tem no meio. Você tem recursos, capital, mão de obra e recursos naturais. Para transformar isso em um produto eficiente e competitivo, você tem que desfazer o que chamamos custos de transação, que é o que atrapalha o desenvolvimento econômico do país. Eu não vou falar muito aqui, está muito detalhado, mas é muito interessante. Quando a gente fala de contratos, aqui vocês podem ver, eu vou deixar esse material para vocês, diferentes questões que existem nos contratos. Vou dar um exemplo só, contratos relacionais. Quais são os contratos relacionais? Que são complicados. Você, por exemplo, faz um contrato de consultoria.
Isso já aconteceu com todos nós. Aí o cara diz, olha, então você vai me fazer isso e aquilo, vai entregar um relatório de 5 partes, você vai averiguar os custos disso, você entregou o relatório. Terminou, quer dizer, não, espera aí, não dá para, já que você fez tudo isso, fazer mais um pouquinho? Ah, mas não está no contrato. É uma área cinza, né? Aí você acaba fazendo, porque o cara tem mais força. Então, tem muitos problemas nos contratos que não resolvem, por contratos incompletos. Os contratos são sempre incompletos, imperfeitos, passíveis de alteração para eventos, pelas intempéries da natureza. Somente é possível diminuir o risco nos investimentos. Então, o que acontece? Os contratos, por mais que você leia a letra pequena até o final, sobretudo, por exemplo, os contratos dos planos de saúde, estão cheios de trambiques, estão cheios de questõezinhas que depois, não, peraí, você não tem direito, não. Então, essa questão contratual e conseguir o justo contratual e a cooperação e tudo isso é muito importante. Trabalhar a questão dos contratos, e aí vem a área de direito, e conseguir que os contratos garantam o cumprimento do que se estabeleceu. 2 exemplos aqui da América Latina e vamos parar. Tem um livro muito bom, de Maílson da Nóbrega, que chama O Futuro Chegou, Instituições e Desenvolvimento no Brasil. Tá? O caso do Barão de Mauá, não sei se vocês todos conhecem, provavelmente, foi um dos maiores empresários do Brasil e da América Latina no século XIX, chegou a ser dono das ferrovias que se faziam até Uruguai, fazendas em Uruguai, dono do Banco do Brasil, ele era dono do Banco do Brasil, mas teve a inveja do Visconde de Itaboraí, né, que influenciando os burocratas aí de Dom Pedro II, colocaram ele em falência, tiraram o poder, porque achavam que Mauá estava crescendo. E Mauá teria sido uma espécie de Roosevelt brasileiro. Talvez o Barão de Mauá tivesse conseguido, o Brasil não seria o que é hoje, mas era um maior empreendedor. Foi destruído pela burocracia do Império. Os militares sempre foram contrários às ideias de livre comércio que vigoraram nos Estados Unidos, proteccionismo reivindicado para compensar as perdas dos escravos, encilhamento, convenio Taubaté, precios mínimos. Temos toda uma história de intervencionismo desde a República Velha em diante, em todos os governos, até recentemente, uma história de intervencionismo muito grande. O orçamento, por exemplo. O orçamento é um tema tremendo. Nós temos um orçamento que, basicamente, hoje a lei de responsabilidade fiscal melhorou um pouco, mas é um orçamento autorizativo, digamos que você pode funcionar, uma parte da despesa é realizada sem autorização legislativa, dependendo apenas do Conselho Monetário e do Ministério da Fazenda. Não havia restrições fortes ao arbítrio do governo na destinação dos gastos públicos. Subvenções e subsídios poderiam ser pagos sem o crivo da opinião pública. Ao contrário de Inglaterra, onde o orçamento se tornou a peça indispensável das decisões políticas, no Brasil era opaco. Até hoje se acredita no absurdo institucional de que o orçamento seja meramente autorizativo. Isto é, que no governo gasta apenas o que quer dentro dele. Só para você ter uma ideia, até os anos 80 existia a conta movimento entre o Banco do Brasil e o Banco Central. O Banco do Brasil podia tirar dinheiro do Banco Central como se fosse um cheque especial. E com isso beneficiava quê? Os usineiros da cana-de-açúcar do Nordeste, aqui da região de Campos também, que não pagavam os créditos. Quando não pagavam os créditos, o Banco do Brasil, ao invés de embargar esses caras, continuava dando subsídios, certo? Tirando dinheiro diretamente do Banco Central. Chamada conta movimento. Isso foi eliminada, mas só em 84. Inclusive, Maílson da Nóbrega foi um dos artífices dessa reforma. Celso Furtado foi contra, foi um debate enorme. E então temos esse problema, o orçamento. Ninguém sabe o que é o orçamento. Ninguém tem a menor ideia. Em Inglaterra, o orçamento, eu morei em Inglaterra também, é discutido bairro por bairro. Depois, os caras vão gastar nisso, é um absurdo. Em Califórnia, por exemplo, as famílias recebem um calhamaço de 30, 40 páginas, 2, 3 vezes por ano, no qual eles têm que votar o que vai ser gasto e como vai ser gasto. As pessoas sabem que é o dinheiro deles e eles querem que isso aconteça. Aqui tivemos uma experiência interessante que foi aquele de Olívio Dutra, como chamava o orçamento aquele de Porto Alegre? O orçamento participativo, professor. Foi uma experiência interessante, depois acabou, foi ele que fez, no qual as pessoas têm que se manifestar. Isso é fundamental,
porque aí que as pessoas vão dizer, não, espera aí, não vai gastar tanto nisso, vai gastar naquilo, vamos melhorar. Então, isso melhora muito a participação política. O último exemplo que eu queria dar é o seguinte, este é um projeto que eu estou engajado agora, que é de regularização fundiária. Este cara, Hernando de Soto, não sei se ouviram falar, é um economista peruano que tem um livro que se chama A Magia do Capital. E tem um resumo que eu posso passar para vocês se quiserem, que diz o seguinte, olha, os países latinoamericanos estão sentados em cima de 9 trilhões de dólares. O que significa isso? E nós temos favelas em toda a América Latina que as pessoas não têm o direito de propriedade da terra nem da casa. As pessoas são poseídos, são ocupantes, são invasores. Então, essa casa de um barraco numa favela dessas vai sair 20, 30 mil reais. Na hora que você regulariza, você dá o título de propriedade dessa casa ou desse lote, o valor automaticamente pelo menos triplica. Então, um barraco que era 30 mil passa a 90 mil, porque o cara tem escritura, vai ter escritura. E tendo escritura, ele vai conseguir crédito para fazer obras, o que ele quiser, e também vai se sentir mais tranquilo, no sentido de fazer melhoria nas habitações. Isso foi aplicado no Peru, e dizem que está na base do crescimento peruano, que foi 9% ao ano durante 10 anos, 9% ao ano. Agora, na década de 2010, de 2000 a 2010, Perú creció na faixa de 9%, agora está crescendo um pouco menos. Mas o que acontece? Aí o Brasil entrou nisso, por sorte, mas só em 2017, porque isso foi muito discutido no Banco Mundial e no BID, e foi trazida essa questão para o Brasil e se aprovou a lei 13.465 de 11 de julho de 2017, que incentiva os municípios a desenvolver regularização fundiária. Eu estou participando de um projeto financiado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, que a gente vai regularizar 3.000 habitações aqui no estado de Rio de Janeiro. Inclusive tem uma colega aqui do Veredicto, que se chama Andressa Franco, que participa com a gente, é especialista nisso. E a ideia é essa, a ideia é que nós estamos fazendo um trabalho, parte usamos fotos de satélite, fazemos restituição dos polígonos, fazemos cadastro de família por família, fazemos um cadastro físico também, colocamos tudo isso num sistema informático e aí já sai o memorial descriptivo, já sai a base da escritura, a gente vai assessorar para a emissão do certificado de regularização fundiária, certificado de propriedade dessas famílias. Com isso, as famílias, imagina, estão adorando, você de graça, a lei garante que os cartórios não vão cobrar nada, as famílias passam. Agora, o Rio de Janeiro tem 700.000, Estado do Rio de Janeiro tem 700.000 moradias irregulares. Até agora, o Instituto de Terras do Rio de Janeiro regularizou mais ou menos 20.000. E nós vamos regularizar 3.000, mas a ideia é que todo mundo se engaje neste processo, porque isto permitirá um florescimento muito grande. Você se imagina, aí o cara pode vender o lote dele. Aí as pessoas, mas isso vai gerar o que se chama, está falando muito, gentrificação, porque as pessoas vão vender, aí vão começar a aparecer hotéis, casas mais bonitas, bom, tudo bem, o cara tem direito, por que ele não vai ter direito a vender? Se agora ele tem a escritura, depois ele pode passar para os filhos, e ele vai vender por um valor muito maior. Na medida que você vê que é o seguinte, o direito à propriedade privada faz aparecer um capital que não existia, por exemplo, a magia do capital. Na verdade, é um papel, simplesmente um papel, que se chama escritura, em cima de uma coisa que já existia, que não mudou nada, que é um lote com um barraco, triplica ou quadruplica o valor. Então, é interessante isso que chama a magia do capital. Aparece um capital que não existia. E esse capital, obviamente, vai ser colocar à disposição da sociedade para crescimento, via melhorias, construções, etc. Bom, gente, eu vou parar por aí, já estou quase em uma hora de palestra. Eu queria agora que vocês dissessem o que pensam, porque, como eu sempre digo para os meus alunos, a minha aula começa quando os alunos me dizem, professor, não gostei, não entendi, não concordo. Nunca falam, infelizmente, os alunos ficam com medo de falar, porque acham que estão com medo de incomodar, pero não. Para mim, dar isso aqui que eu dei agora é bom automático. Isso aqui não exige nada de mim. O que exige é dizer, tentar explicar a vocês, ou que vocês digam, não, estou totalmente contra isso, está tudo errado.
Aí eu vou lá, vamos discutindo. Fiquem à vontade, tá? Professor, obrigado pelas palavras. Eu vou passar a palavra para uma colega nossa professora, a professora Juliana Benício, que se inscreveu. Juliana, está com você. Olá, boa tarde. Primeiro dizer, professor, que eu fui sua aluna 15 anos atrás, no mestrado de Economia. Quando o professor Benedito Patrão me mandou, eu desmarquei uma reunião para estar aqui. Tinha muita saudade de te ouvir falar. Obrigada por essa aula, valeu muito a pena. Parece que foi Deus que fez eu ver a mensagem dele para entrar aqui. Obrigada. Vamos lá, as minhas questões. Na teoria de Coase, ela defende que quanto mais eficiente, né, for essa empresa, essa firma buscar a diminuição das transações de custo, mais ela estaria sendo eficiente, né? Quando a gente compara as instituições públicas, a gente percebe que os custos de transação são imensos, né? E aí eu queria saber do senhor qual seria o impacto de uma redução dos custos de transação, da diminuição da burocracia, da diminuição do tempo que se consegue firmar contratos no âmbito público, né? Qual seria o impacto, primeiro, para o cidadão, né, para o serviço que ela presta, e, segundo, para os outros agentes políticos. E já que ela não consegue diminuir tanto os níveis de transação, não seria importante lutarmos pela diminuição do seu tamanho? É uma pergunta. Continuando, o que fica para mim é o que Hayek fala, a importância das instituições, mas quando elas defendem muitas regras, elas acabam também confundindo muito, porque o potencial do cidadão ou do gestor de conhecer tantas regras de diferentes instituições acaba sendo limitado. Existe um ponto de equilíbrio do tamanho das instituições e das regras que elas precisam defender e lutar, né? Para que também a gente não exceda para o outro lado, onde existem tantas regras e tantas instituições que acaba ficando confuso. Me permita o último ponto, porque eu ia fazer essa pergunta, mas depois o senhor entrou na regularização fundiária, que é um ponto que eu me apaixono. Quero saber muito mais desse trabalho que o senhor está fazendo. Venho estudando o trabalho da empresa Terra Nova, não sei se você conhece. A Terra Nova ela vem mediando, é uma empresa privada, social, de organização social, que vem mediando conflitos fundiários pelo Brasil. E ela cobra uma mediação por isso e, na verdade, faz um financiamento para que as pessoas possam, ao longo de 30 anos, pagar por esse custo de escritura, porque são custos pesados. Então, eu queria saber se o senhor acredita no potencial de que a regularização fundiária possa ser tocada por uma instituição privada, né? E realmente o Estado chega apenas para, como é que eu falo, para validar essa negociação feita. Tá. Ok. Benedito, não sei, você prefere que eu responda uma por uma ou fazemos umas rodadas aí de... Professor, o senhor que manda, o que o senhor prefere? De repente, fazer 3 perguntas e depois eu respondo 3 e depois outra rodada de 3, se tiver. Tudo bem. O próximo inscrito aqui é o meu querido João Vitor. João Vitor, pode fazer a pergunta. Opa, boa tarde, pessoal. Não sei se vocês estão ouvindo bem, se o meu áudio estiver ruim, vocês me avisam. Perfeito, tá perfeitamente, João. Tá perfeito? Coloca o vídeo agora. Coloca o vídeo para a gente ver você. Beleza, peraí. Peraí que minha câmera é meio ruim. Então, boa tarde, professor. Eu sou estudante de História da UF. Não sou da área de Economia, mas me interesso, de certa forma, por Economia, por Direito também, né? E eu tenho algumas questões sobre o que você falou, que você apresentou, né? Eu não conhecia muito bem sobre economia institucionalista, eu já tinha ouvido falar, mas algumas questões eu achei bem interessante e durante sua apresentação algumas coisas me ocorreram, eu queria comentar.
Primeiro, lembrei um pouco do texto que o senhor passou para a gente e que o Douglas North ele vai chamar a atenção da importância da cultura para formular um jeito ou outro de uma economia se estabelecer no espaço nacional, em determinados espaços nacionais, né? Então, essa economia, essas instituições, elas vão se conformar de acordo com essa cultura. Pelo menos foi mais ou menos isso que eu entendi. Aí a primeira pergunta que eu tenho nesse sentido, eu lembrei um pouco do Sérgio Buarque de Holanda, né? Que ele vai trabalhar em Raízes do Brasil, ele vai falar um pouco sobre as concepções de Estado, né? Ele, por exemplo, ele vai falar que o Sérgio Buarque de Holanda ele tem uma concepção de Estado que é ideal para ele, que é a concepção da dominação burocrático-legal do Weber. E na visão do Sérgio Buarque de Holanda, no Brasil, devido à cultura brasileira, você não vai conseguir estabelecer esse tipo de Estado, né? Consequentemente, esse tipo de instituições. Aí é o que eu consegui fazer essa conexão com o texto. Não sei se teria a ver exatamente, aí você pode me explicar. Porque o Sérgio Buarque de Holanda ele vai trazer muito o argumento de que os interesses privados e públicos no Brasil eles vão se confundir, né? Os interesses privados eles vão estar invadindo a esfera do Estado, né? Então, achei interessante quando essa economia institucionalista vai trazer essa base cultural para entender como que se formam essas instituições, como se conforma esse Estado. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação. E uma outra questão também que você abordou durante sua apresentação foi, por exemplo, aquela comparação entre os Estados Unidos e o México, e que a diferença entre esses dois países elas estariam nas instituições. Eu queria perguntar, na sua concepção, qual seria o papel, por exemplo, da dominação colonial nesses processos, né? Porque pensar, por exemplo, que o México ele vai ter uma dominação colonial, assim como os Estados Unidos, só que elas vão ser dominações coloniais diferentes, né? Talvez pensar um pouco como se deu essas diferentes dominações coloniais seja interessante para pensar um pouco esse processo histórico, né? Para pensar como esses países se conformaram atualmente. Se você pudesse comentar também, que eu achei interessante essa diferenciação, acho que ela tem bastante questões. E uma outra coisa, se me permite, é porque eu tenho várias questões, né? Eu anotei umas 6 questões, mas se eu falar tudo, eu vou parar em 3 aqui, que é sobre a China, né? Então, eu sinceramente, eu não tenho uma ideia formada se a China ela é capitalista, se ela é socialista, enfim. Mas eu acho que tem alguns elementos que lançam dúvidas sobre a China. Por exemplo, você não tem, no meio rural, uma propriedade da terra, né? O Estado que vai estar regulando essa relação. Então, eu acho que aí você teria um elemento que você assim, não poderia taxar como capitalista, por exemplo. Então, é uma questão. Além disso, eu acho que um argumento muito recorrente para se classificar a China como capitalista é a constante abertura que a China teve a partir de 1978, a partir do mandato do Deng Xiaoping, né? Que você vai ter uma maior abertura para empresas de fora, né? E isso vai se atribuir muito ao caráter capitalista da China. Mas, ao mesmo tempo, a pesquisa do geógrafo, se eu não me engano, Elias Jabbour, ele vai apontar fortemente o papel do capital estatal em setores chaves da economia. Eu me perdi na segunda pergunta. Na segunda? Pô, você fala muito, faz logo a pergunta. Ou então faz uma live só sua, meu irmão. Tá, então, vamos lá. Tá bom, João Victor, aqui acho que já tem bastante material, acho muito interessante. Mas vamos passar para o outro colega, então? Depois a gente continua. Tá? Professor, melhor o senhor responder dos dois enquanto outras pessoas fazem a inscrição. Tá bom.
Bom, deixa eu falar. Acho muito interessante essas duas perguntas, tá? E, bom, Juliana fala sobre qual seria o impacto de uma diminuição dos custos de transação, certo? Se muitas regras não complicam demais, sobre a possibilidade de regularização fundiária por algum setor privado. Eu vou ligar isso com uma pergunta de João Victor sobre a questão da cultura e da relação público-privado do Estado, baseado no que Sérgio Buarque de Holanda falou. E bem, eu acho que aí que está, nós, obviamente, a gente não vai virar uma Nova Zelândia, não vamos virar uma Austrália rapidamente, não vai acontecer isso. É verdade o que diz Sérgio Buarque de Holanda, a relação público-privado é simbiótica e completamente parasitária, patrimonialista, clientelista, corrupta. Então, qual é o problema? Talvez hoje em dia, embora tenha havido bastantes avanços no sentido de diminuição dos custos de transação, que eu citei o Simples, e algumas agora medidas de abertura de empresas, alguns estados estão permitindo a abertura de empresas de forma rápida, mas tem muito, vocês têm que ver, vocês conhecem um site do Banco Mundial que se chama Doing Business, e o Brasil está em número 170, em algumas partes institucionais. Em termos gerais, somos, acho que, número 110, entre os países mais precários do ponto de vista institucional. Abertura de empresas, fechamento de empresas, pagamento de impostos, resolução de conflitos, tudo isso extremadamente demorado. A tributação, por exemplo, no Chile está na faixa de 20%, aqui é 39%. Temos muitos problemas, e isso tudo não vai ser resolvido de um dia para o outro. Eu vou falar algo que talvez uma boa parte aqui vai achar muito, digamos, complicada ou polêmico, mas eu diria que uma grande mudança poderia estar acontecendo, poderia ter acontecido, ou vai acontecer, a partir do Lava Jato. Eu acho que a questão do Lava Jato foi fundamental. Digamos, não estou defendendo a figura de Sérgio Moro, se ele errou, não errou, se devia ser ministro, não sei. O importante é o seguinte: se você consegue romper o vínculo, digamos, de setor privado e setor estatal, o setor privado vivendo e se beneficiando permanentemente dos privilégios do setor estatal, você separar essas duas esferas é fundamental. Os dois lados, um corrompe e o outro se deixa corromper, ou seja, não é um perfeito, não é um melhor que o outro. Mas o que acontece? Essa relação promíscua entre setor privado e setor estatal é a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Porque, obviamente, quem vai ganhar a obra não é necessariamente a empresa mais eficiente. Na época do Odebrecht, apareceu um tal do Clube do AMEM. Então, tinha uma lista de 20 empresas e eles iam decidindo para quem que ia cada obra. Não, obviamente que não está nada garantido que vai ser a empresa mais eficiente, sem falar da grana que estava em jogo aí. Então, eu diria o seguinte: essa é uma questão que vem da época colonial, como diz perfeitamente João Victor. Eu não chamaria de cultura, viu, João? João Victor, você está ainda aí ou já saiu? Está aí, João? João Victor? João? Opa, estou aqui sim, estou aqui. Tá. Eu não gostaria de usar a palavra cultura, veja bem. Esse é um tema muito complicado, porque se você usa a palavra cultura, basicamente você fica amarrado, você não pode fazer nada. Eu trabalhei em Maranhão e eu pensei, não, os maranhenses são preguiçosos porque são descendentes dos índios macuxis que não gostam de trabalhar. A gente não vai para lugar nenhum. Ou não, aqui temos muita cultura africana, ou temos muita cultura... Eu estive na África, por exemplo, você vê essa questão. Aí o que acontece? Não adianta colocar a questão cultural, é uma questão de você dizer, então não posso fazer nada, porque eu não vou sacolejar a cabeça de um maranhense para que ele vire um gaúcho, e não vai virar um gaúcho, não vou pegar um negro para transformar ele em branco. Então não posso fazer nada. Se eu usar a palavra cultura, estou completamente paralisado em termos de... Então, de que se trata? Instituições. Quando eu citei Douglas North diz exatamente o contrário, diz: a diferença entre Espanha, Itália e Portugal e Inglaterra não é cultural, não é religiosa, não é étnica, não é racial. Não é por aí.
A questão é institucional. E, de fato, deu certo na Inglaterra por uma questão de uma casualidade histórica. Espanha era a primeira potência mundial, no entanto, perdeu a guerra com a Armada Invencível e você teve a Revolução Industrial. Mas não quer dizer que os ingleses tivessem uma cultura superior. Não. Eles mudaram as instituições. Não é que eles fossem mais cultos ou menos cultos. Quando a gente fala desse tema, temos que falar basicamente de educação. Eu estive em Petrolina, por exemplo, e fiquei interessadíssimo com a quantidade de camponeses, negros ou índios que hoje estão nos perímetros irrigados ganhando uma grana preta, produzindo manga para exportação. Ou seja, você vê que não é uma questão étnica, racial, cultural, nem religiosa. Tá? Isso é muito importante. Você fala, aqui a Juliana falava do tamanho do Estado, né? É verdade, essa questão é muito interessante. É dizer, eu antes de falar do tamanho do Estado, acho que estamos falando duas coisas diferentes. Uma, estamos falando de instituições. Quando falamos de instituições, não é para colocar mais regras, não é para colocar mais regras, justamente é para eliminar regras. Não é para colocar mais regras, é para eliminar as regras que atrapalham o investimento. Você sabe que o problema não é o tamanho do imposto, o problema é que você precisa 20 contadores para poder entender os mais de 50 impostos que você tem no Brasil com todas as portarias e mudanças que tem todos os dias. Então, o problema não é basicamente é uma questão de você desburocratizar, mudar as leis, etc. O tamanho do Estado, já entramos numa discussão mais fiscalista, de economia mesmo, e é saber como você faz um ajuste fiscal. Se vocês quiserem, posso até um dia dar uma aula sobre ajuste fiscal. É outra discussão, não é por aí, certo? Não é o que eu estou colocando agora, nesta conversação de hoje. Eu não gostaria de ter que me alongar muito, porque se eu tiver que falar de ajuste fiscal, eu falar muitas coisas aí vai ser mais complicado. Mas o tamanho do Estado é uma questão muito genérica. Tá? Teríamos que ver o que pode ser ajustado e deve ser ajustado e o que deve crescer, por exemplo. Agora, a questão da regularização fundiária, sim, no respeito aos trabalhos, que acontece? A ideia do Ministério hoje, o Ministério do Desenvolvimento Rural, Regional e da lei, é você incentivar. Tem empresa, como você falou, Terra Nova, os institutos de terras, mas vai muito devagar. Então, qual é a ideia? Dar um exemplo, no nosso caso, que estamos financiados pelo governo, para que outros municípios comecem a se interessar. Agora, por exemplo, saiu a lei de saneamento, ontem foi aprovada. Não adianta você fazer saneamento em comunidades conflagradas e que não tem regularização da terra. Se você vai fazer saneamento, é dizer, a ideia qual é? Primeiro, pacificação. Segundo, regularização. Terceiro, obras obras de saneamento, etc. Você tem que passar por essa fase. Você vai fazer saneamento, água, luz e esgoto, que você antes regularizou a posse dessa terra, mas não a posse de conjunto, sino individual, né? Agora, é um processo lento, os municípios estão muito interessados, dá muito voto, as pessoas são favoráveis, e eu acho que tem que avançar. O João Vitor também falou de Estados Unidos e México. Bom, o livro de Acemoglu tem capítulos exatamente sobre isso. E Douglas North também, tem uma parte econométrica, que eles mostram a diferença entre os assentamentos ingleses e espanhóis. No norte de Estados Unidos, em Virgínia, havia assentamentos iguais aos do sul do sul de Estados Unidos, iguais da América Latina. Mas, que ele dá um exemplo, conta uma história de John Brown e tal, fracassaram. Por quê? Porque, o que acontece? Olha a diferença. No sul de Estados Unidos, desembarcaram os mesmos migrantes irlandeses que desembarcaram no norte, no barco Mayflower. Só que no sul, os caras encontraram muita terra, muitas terras planas boas para commodities. E no norte, eles encontraram terras muito áridas. Questão que os assentamentos do norte tiveram que se basear mais no esforço das famílias. E no sul, mais na escravidão. Você colocava os escravos para trabalhar. Todo isso gera instituições diferentes, os assentamentos são diferentes. Ele faz todo um estudo dos diferentes tipos de assentamentos do norte e do sul dos Estados Unidos. E México se vê mais ou menos igual que o Brasil, que a Argentina. Áreas férteis, grandes, planas, com pouca mão de obra, que você introduz a escravidão e gerou instituições espanholas, já o norte de Estados Unidos, que teve instituições diferentes, né?
mas não é uma questão apenas do domínio colonial, porque temos que ter cuidado, não é só apenas a exploração colonial, sino as instituições que se criaram por esses colonialistas e que deixaram isso para depois. Porque hoje não estamos discutindo se houve ou não colonialismo. Claro que houve colonialismo. O problema é que agora não podemos mais fazer nada sobre isso. Claro, o João é historiador, perfeito. Mas se a gente tem que fazer algo hoje, não é reclamar de que a gente foi colonizado. O que a gente tem que fazer agora é erradicar as instituições deixadas pelos colonialistas, que eram instituições corruptas, clientelistas, parasitárias, etc. Sobre China, bom, aí já a gente entra em China, vamos muito longe, se é capitalista ou socialista, não importa tanto agora essa discussão. Eu te diria que sim, tem empresas estatais, claro que tem empresas estatais, tem setores rurais que as terras são públicas, mas com concessão privada, mas é um país extremadamente capitalista. Quem não acredita nisso, vocês viram no documentário Indústria Americana, que ganhou o prêmio Oscar a melhor documentário ano passado? Alguém viu? Se não viram, vejam. Esse documentário está tudo. É uma empresa chinesa que se instala em Detroit, certo? E o conflito entre os americanos e os chineses. É impressionante, impressionante. E que se isso não é capitalista, então não sei, os caras têm um feriado por mês, um dia por mês. Ir ao banheiro uma vez por dia. Se fica doente, desconta o dia. Não tem sindicato. Bom, é mais que capitalista, é o mais atrasado do capitalismo possível. Bom, então tá, vou parar por aí e vamos abrir para outras perguntas. Não sei se está claro. Obrigado, professor. Eu vou ler aqui algumas perguntas, gente. O professor Everton perguntou: eu gostaria que o professor apontasse as instituições brasileiras que guardam características apontadas pelo modelo de Acemoglu e Robson, instituições extrativistas e instituições inclusivas. Quais ele acredita que devemos abolir e aperfeiçoar? Essa foi uma pergunta feita pelo professor Everton. E uma outra pergunta feita pelo Sávio. Segundo Williamson, as hierarquias desempenham uma função importante na economia ao regular relações as quais a lei não é eficiente para regular, como as relações internas das instituições. Aplicando essa teoria no campo social, como o senhor vê as hierarquias, como as classes sociais, normas e moralidades afetando o desempenho da economia brasileira? Essas são as duas perguntas, professor. Tá legal. Bom, pelo visto, as pessoas já conhecem a economia institucional mais do que eu. Já leram Acemoglu, leram Williamson, muito bem. Essas instituições extrativistas ou inclusivistas, é muito interessante o que Acemoglu fala, né? A diferença entre instituições extrativistas ou inclusivistas. Claro que o Brasil está avançando no sentido de instituições mais inclusivistas e menos extrativistas. O passado inteiro do Brasil foi tremendamente extractivista e centralizador e beneficiando. Agora, quando você vê o que aconteceu nos anos 2000, né? E antes, se você começa antes com Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, mas sobretudo Fernando Henrique Cardoso e Lula, houve um avanço muito grande no sentido de criar instituições inclusivistas. Toda essa questão do Bolsa Família, o Bolsa Escola, o Pronaf, o Minha Casa Minha Vida, são programas, não são exatamente instituições, mas elas deram um avanço. Vou dar um exemplo que é muito interessante. O caso da questão das cisternas. Não sei se conhecem o programa de cisternas que foi criado no governo de Fernando Henrique, com o apoio da Embrapa, e depois seguiu com Lula. Que é o seguinte: você faz cisternas no meio rural, que a cisterna você colhe água no telhado e depois a água, quando chove, ela vai encher uma cisterna que vai permitir você beber durante 15 dias, do ano inteiro, com esses 15.000 litros mais ou menos que você vai colher. O que acontece com isso? Você rompe a dependência do carro-pipa dos coronéis.
Es interesantísimo. Es decir, una cosa de ese tipo mudó completamente, inclusive, el perfil político de esos municipios, que después era, pero no preciso más o apoyo coronel, ahora yo tengo mi agua y tal. Todas esas cosas, todas, fueron en esos dos gobiernos, ¿no? Lula, Dilma también tiene un programa muy interesante, que es el programa das creches. Es fantástico el programa das creches, inclusive fue incentivado por Samuel Pessoa. O sea, dejando de lado otros aspectos que, que yo ya falei antes, la corrupción, etcétera, y también de la política económica desde un punto de vista bastante equivocada, mas do ponto de vista o próprio Plano Real foi a maior distribuição de renda que se fez na história do Brasil. Então você vê que há se Fernando Henrique deixou tudo mais ou menos organizado para você, da economia, da macroeconomia, para você depois avançar nas políticas de distribuição de renda que são necessárias, porque se você não tiver más política de distribución de renda, no de tirar dos ricos, dar para los pobres a través de un Bolsa Familia, eso ahí es muy pifio. Se tiene una idea, un Bolsa Familia no significa absolutamente nada. ¿Tiene que continuar? Sí. Mas hoy você gasta no Bolsa Familia na faixa de 30 bilhões de reais por ano. O orçamento do Brasil, o PIB do Brasil é 6 trilhões 500 mil. O orçamento é 2 trilhões. Então, o Bolsa Família é 0,01%, 2% do PIB. E é 0,1% do orçamento. Eso no puede nunca afectar a distribución de renta do Brasil. Nunca va a mudar nada. No es una política necesaria, emergencial, mas o que sí va a afectar, mudar a distribución de renta es a cuestión da educación, fundamentalmente. Y entonces, más o menos, eso no se avanzó tanto como se debería ter avanzado. Mas há una predisposición da sociedade brasileira a colocar esa cuestión das políticas inclusivistas. Vamos se fazendo, infelizmente pasamos por muchos problemas. Aquí o Sabio fala sobre la cuestión de las jerarquías y las relaciones de las clases sociales. Veja bem, aquí tengo una cosa muy interesante en Williamson, y de ahí surge toda esa teoría de las estructuras de gobernanza, que realmente no tiene tanto a ver con el Estado, y que se hace a través de las empresas. No somente a través de la jerarquía, mas sí también. Vou dar un ejemplo a vocês que es muy interesante. A cana de azúcar no Brasil estaba estagnada totalmente até 2003, 2004. Por quê? Porque você tinha uma situação na qual os usineiros, as usinas, pagavam o que elas quisessem aos fornecedores de cana. Ela chegava com a cana e o cara arbitrava o preço que ele quisesse. Se criou um conselho que se chama Consecana. No Consecana se estabeleceu um acordo no qual se define que o preço da cana segue uma fórmula matemática, que está dada pelo teor de sacarose, pelo momento da colheita, pelo frete, etc., o preço internacional, e então o preço está definido por uma fórmula matemática. A partir daí, o fornecedor começou a produzir mais, explodiu a produção de cana, porque ele já estava tranquilo de que ele vai chegar lá e a cana dele vai ser valorizada através de uma fórmula matemática, não arbítrio do usineiro esse ou aquele. Isso funciona em São Paulo. No Nordeste continua muito selvagem essa negociação, por isso a produção de cana caiu muito. Mas essas se chamam estruturas de governança. É uma questão que vem de Williamson e que é muito interessante, que é para você organizar o jogo. Hoje as cadeias agroindustriais no Brasil ainda são selvagens. A indústria da laranja, por exemplo, quase desapareceu de São Paulo por causa da falta de estrutura de governança. A questão das classes sociais e tudo isso entram aí, mas de uma forma difusa, ou seja, você está falando mais de agentes econômicos que atuam, que têm mais força ou menos força, mas eu não entraria aqui, esses autores não entram no conceito de classes sociais. Embora Douglas North tenha falado também sobre isso, mas a questão passa mais pelas instituições e as estruturas de governança. Sim, não sei se respondi. Perfeito, professor. Temos uma outra pergunta, professor, também do Sávio. Ele pergunta, segundo Auchan, desculpa, eu não sou economista, então posso errar na pronúncia. Vamos lá. Segundo Auchan e Demsetz, os custos de monitoramento são um ponto central na questão do problema de oportunismo e é uma das causas de perdas de eficiência, seja dentro da firma, relações de trabalho, ou entre firmas, monitoramento de contratos.
Tomando isso, considerando que muitas regiões do Brasil apresentam falta de uma força de sanção para garantir contratos e direitos de propriedade, como as comunidades, podemos dizer que isso é um fator que dificulta o desenvolvimento? Claro. Essa pergunta. Certamente, essa questão é fundamental. Você, sobretudo, dos contratos no setor agrícola e no Nordeste, acontece muito isso no caju, em muitas produções. Ou seja, você pode até monitorar, mas não há um cumprimento dos contratos. No caso do caju, eu fiz uma pesquisa, foi interessante, de cada 20 cooperativas que eu visitei, 18 estavam falidas, porque o cara que tinha que entregar o caju não queria entregar mais o caju e entregava para outro cara o caju. Ou roubavam, entregava 2, 3 vezes e depois pagava com cheque e depois... Então, realmente isso não é fácil, não é fácil você desenvolver uma indústria nesses lugares ou qualquer coisa é muito difícil. Os conflitos, quando os caras não pagam ou pagam mal, ou dão um cheque sem fundos, se resolvem, sabem como? Desculpen eu falar, mas lá nessas regiões é na porrada. Os caras vão contratar um cara por aí, vai dar um susto no outro, aí o cara paga. Agora, se o cara quiser procurar um juiz, procurar um advogado e processar o outro, não consegue nada. Então é selvagem isso, é selvagem. Eu visitei uma cooperativa que tinha vendido todo o caju deles para um tal de Chicão. A questão é que o Chicão não sumiu com a grana, os caras faliram. E essa cooperativa é dirigida por um padre e uns caras da igreja, que não sabiam o que fazer, eles não iam usar métodos violentos. Mas esse é o problema, esse é o problema sério, e isso realmente vai avançando ou não, depende da região, depende das negociações, mas é muito complicado quando existem cadeias de comércio, né? Agora, tem setores que não tem problema porque tem mercado spot, quando você trabalha com commodities, e aí é mais fácil, porque tem cotação internacional. No sul do Brasil, você vai plantar soja, já sabe que você tem um preço internacional dado pela Bolsa de Chicago, e o preço é esse. E os agentes são mais razoáveis, são mais democráticos, mais normais. Isso acontece muito, esta questão da intermediação, e nas regiões muito longínquas, nas quais as estradas são muito ruins, as comunicações são muito... A princípio, só para ter uma ideia, a simples construção de estradas melhora muito todo esse processo. Você vai ter mais competidores para comprar, vão discutir entre eles. Antes você tinha que vender para um cara só. Agora, se você tem estrada, vem 3 caras comprar a tua mercadoria. Aí você vai conseguir selecionar melhor o intermediário. Então, por exemplo, a construção de estradas é muito interessante para facilitar escoamento e a chegada de maiores competidores na compra do produto. Tudo é um processo difícil, que a gente está imerso. Eu diria que ha sido do ponto de vista macro, o mais forte que tivemos de avanço são as duas coisas, distribuição de renda e lava-jato. E eu acho que o lava-jato é uma esperança grande, porque você é o único país da América Latina, o Brasil, que deu um exemplo de quebrar essa promiscuidade entre empresa privada e Estado. E isso acho que vai dar certo, acho que vai avançando, apesar de que a corrupção continua, mas hoje não é tão simples. O cara, a prensa está em cima, os juízes estão em cima, estão cobrando, estão chamando, então acho que temos um caminho vitorioso através dessa brecha que se abriu com o Lava Jato e com juízes jovens, delegados da Polícia Federal jovens, bem pagos, que estão atuando firmemente. Acho que o caminho é esse. Isso, e a distribuição de renda, claro, que via educação, que acho fundamental. João Vitor, você falou para a gente que tinham 6 perguntas, fez 3. Você gostaria de complementar? Porque as suas intervenções são sempre brilhantes. Pode falar, João. João Vitor? Eu acho que o João Vitor não está mais aí. Mais alguma pergunta, gente? Eu abro o microfone para quem tiver perguntas aí para fazer. Ninguém? Eu vou encerrar, então. Eu queria falar João, sobre... Falta com você. Só mais uma questão que, na apresentação do professor,
ele falou bastante sobre a Inglaterra, a Revolução Gloriosa, né? E falou sobre o direito de patente, que eu achei bem interessante. É um ponto interessante para você entender a Revolução Industrial na Inglaterra. Mas eu queria chamar a atenção também, queria que o professor comentasse sobre qual seria o papel, por exemplo, da acumulação de capital da Inglaterra, né, diante das suas colônias, para o processo da Revolução Industrial, porque esse é até um debate que tem na historiografia de quais seriam essas causas da Revolução Industrial, né? Tipo, tem as inovações técnicas, né? Eu acho que aí entra muito a questão das patentes. Por outro lado, você tem também um processo histórico que tem a ver com a acumulação de capital, tem a ver também, eu acho que é com formação dos mercados. Tem um historiador, não, um sociólogo, que é o Immanuel Wallerstein, que eu acho bem interessante, que ele vai falar sobre a divisão internacional do trabalho e como essa divisão internacional do trabalho ela vai influenciar as formas de acumulação de capital. Por exemplo, no caso da Revolução Industrial, eu vejo um papel muito importante, por exemplo, dos Estados Unidos escravista, né? Eu acho que é importante também você pensar, quando você vai falar de Revolução Industrial, falar um pouco sobre qual era o papel dos estados escravistas, né, das regiões escravistas no mundo. Por exemplo, o sul dos Estados Unidos tinha um papel fundamental para alimentar a Inglaterra, com o algodão, por exemplo. Então, acho que seria correto você dizer que sem a escravidão no sul dos Estados Unidos, não seria possível uma revolução industrial na Inglaterra como foi. Eu queria que você comentasse um pouco dessa questão do mercado, da acumulação de capital e sobre essas questão de patente, direito de patentes, essas inovações técnicas, né? Como você vê para você, quais são os elementos que predominam para você entender a Revolução Industrial na Inglaterra? Essa é a pergunta. João, não é que eu interprete, são fatos históricos. Veja bem, em 1640, a Inglaterra não tinha nenhuma colônia. Inglaterra no era colonial. Quien era imperialista era España, que era mucho más rico que Inglaterra. Inglaterra, só nessa época, tinha algumas bases de assentamentos ingleses, irlandeses no leste de Estados Unidos. Mas não tinha dado certo ainda todo esse excedente que você diz que vem de Estados Unidos. A Revolução Industrial tem nada a ver com imperialismo, ao ponto que o próprio Marx, se você lê o primeiro volume do Capital, em nenhum momento Marx vai fazer referência sobre o imperialismo, as colônias ou coisas desse tipo. Inclusive o próprio Marx era a favor, não sei se vocês sabem, as famosas cartas que Marx escreveu sobre a Índia, a complementariedade entre Índia e Inglaterra, que ele achava muito boa para os dois países, para a Índia e para a Inglaterra, pela divisão internacional do trabalho mesmo. O Marx era um sucedâneo de Adam Smith e Ricardo e entendia a divisão internacional do trabalho como algo positivo. Agora, a questão do que vem posteriormente, porque você está falando da escravidão da Rainha Vitória, já estamos em 1780, 1800. Já tinha passado a Revolução Industrial, de fato, já tinha começado faz muito tempo. Os frutos da Revolução Industrial foram distribuídos pelo mundo a partir de 1840, por aí. Mas a máquina de vapor, os teares, todas as tecnologias são anteriores e, segundo a Acemoglu, estão ligadas a esta inovação que surge da proteção dos direitos do inovador. Essa interpretação que eu achei muito interessante, tem nada a ver com imperialismo, nem nada a ver com escravidão. Agora, claro que o crescimento de Inglaterra se dá, e aí é verdade, a questão da acumulação primitiva, né? E os enclosures e todo isso que aconteceu, sim, com certeza. Isso gerou a proletarização, gerou o surgimento das cidades, o crescimento econômico, o crescimento industrial, como em todos os países do mundo. A acumulação primitiva, a fase da acumulação, que é o modelo Lewis, certo? William Arthur Lewis escreveu um livro sobre isso. É o mesmo fenômeno da China. O fenômeno da China, dos anos 80 para cá, o que é? A acumulação primitiva, até onde? Até 2000,
y 10. De aquí en diante, a China ya está en otra fase, ya no está más en la fase de acumulación primitiva, bajos salarios, migración rural urbana. O sea, China aplicó durante 20 años a un modelo lego, digamos, siguió a migración do campo para las ciudades y una industrialización baseada en custos bajos de mano de obra, altos niveles de acumulación. Inglaterra fez a mesma coisa, a França fez a mesma coisa, o Brasil fez isso entre os anos 60 e os anos 80, no final do processo de importações, com a migração de 30 milhões de nordestinos, alimentando a indústria paulista, a indústria carioca, foi o quê? Acumulação primitiva. Ou seja, todos os países do mundo que passam pela transição capitalista fazem uma fase de acumulação, depois superam e vão no que se chama armadilha de nível médio e crescem, por via produtividade. Então, eu diria o seguinte, eu acho que essa interpretação de Wallenstein e de Antônio dos Santos, etc., está errada do ponto de vista dos fatos históricos. Ou seja, eles estão atribuindo ao crescimento inglês a uma questão ligada ao imperialismo, quando na verdade se refere exclusivamente ao desenvolvimento tecnológico desses países. Que depois, claro, depois com as colônias, a Inglaterra cresce mais, cresce muito mais. E aí, se você vai ver o papel das colônias inglesas e o papel das colônias espanholas, a diferença é muito grande, muito grande. Só ir para a África, ver o que as colônias inglesas, o que foram as colônias espanholas, portuguesas, vai para Moçambique, vai para a África do Sul, vai para Botswana, vai para Tanzânia, você vai encontrar umas diferenças incríveis. E isso por quê? Porque os ingleses também levaram a educação e a saúde a esses lugares, as estradas de ferro. Então, é um processo, não é apenas extração de excedente via escravidão, é um processo de desenvolvimento das forças produtivas em todos os países a partir de um império baseado na Revolução Industrial. Tá? Diferentemente, e essa é a grande diferença, um império baseado na Revolução Industrial, um império baseado na fase mercantil das transações mercantis de Espanha e Portugal, que eram basicamente a famosa mais-valia mercantil. Diferença por aí. Alguma pergunta mais? Dúvidas? Questionamentos? E aí, pessoal, mais alguém? Ou podemos encerrar? Ok. Acho que podemos encerrar, então. Acho que fechou. Muito. Professor, Okay. eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação nesse nosso projeto de extensão. Para quem está assistindo e se conectou depois, a Faculdade de Direito, através, eu como coordenador, eu coordeno um projeto de extensão sobre debate sobre liberalismo e direito. Essa é o nosso 7º ou 8º encontro, enfim. Semana que vem nós vamos ter outro encontro também aos sábados, vamos falar sobre direito e propriedade, tá? Todos estão convidados, nós temos uma página no Facebook e também nós temos um grupo de WhatsApp que organiza mais ou menos esses temas, tá? Então, quem quiser acessar, eu acho que o link do grupo do WhatsApp está nos comentários. Professor, novamente gostaria de imensamente agradecer a sua participação, foi um prazer, bastante elucidativo, tá? E, enfim, nós nos encontramos. Gente, obrigado a todos, um bom final de semana, se cuidem, fiquem em casa e a gente se vê por aí, tá bom? Um abraço para todo mundo. Professor, muito obrigado. Tchau, tchau. De nada, hasta luego.